dia a todos. Muito obrigado pela presença honrosa, porque os senhores são trabalhadores do direito, estão aqui para dar continuidade ao que os senhores fazem dioturnamente. A gente vai dormir e aparece um artigo de lei ou um julgado. Nós hoje vamos falar sobre questões controvertidas no CPC e o direito empresarial. Eu estava lendo, eu ia ler uma frase, mas a doutora Mônica, ela atenta, como sempre, que eu furto as frases, que eu acho muito bonita assim, eu furto e ninguém fica sabendo o que é. Mas ela percebeu e disse, você vai dar corpo ao furto. Aí eu pronto, eliminei a frase. Mas duas coisas. Nós estamos falando sobre direito empresarial e o Túlio Ascarelli, é o Túlio Ascarelli, não sou eu. Túlio Ascarelli, ele fez um trabalho muito interessante que falava sobre como é que era a diferença do direito comercial para o direito civil. Isso foi antes do novo Código Civil, com aquela parcela obrigacional que a gente não pode destacar do direito comercial. Mas quando ele fala sobre direito empresarial, ele gasta 2 folhas para dizer que o direito comercial não é empresarial. Tá bem, mas... E nesse mais, ele gasta 2 folhas. Isso para dizer aos senhores que o tema não é fácil. Eu vou pedir, antes todos percebam a minha inveja de sempre, né, de que eu tenho a maior inveja desses senhores e dessas senhoras que hoje nos brindam com a sua ciência, porque eu não poderia fazer nada igual. Doutora Ana Tereza, por favor, queira assumir o seu lugar. É membro do nosso fórum, professora e advogada internacional. Doutora Mônica, por gentileza, quero assumir o seu lugar. Doutora Mônica também é integrante do nosso fórum e uma pessoa que detém uma energia incontrolável, mas esse é problema do marido dela. Meu Deus! Não, ela fala e contesta. Ele até tem se confessado comigo, tem dito, rapaz, eu não sei o que fazer. Eu digo, fique quieto. E o nosso doutor Ayub não pôde vir, e veja que coisa interessante. O Ayub é justo, é inteligente, é competente, e ele escolheu uma pessoa que pudesse estar fazendo, não às vezes dele, mas que pudesse estar nesse fórum. Doutor Ricardo, por favor, queira nos dar a honra de estar conosco. No mais das vezes, comparecem aqui membros do Fórum de Direito Empresarial, que é um dos mais antigos e o único que conseguiu, um dos únicos, parece que processo penal ou penal, por isso a gente acaba ganhando, porque nós temos mais de 100 apresentações ao longo desses 10 anos. Então, quando comparece um membro do fórum, eu peço licença aos senhores para que ele também faça parte da mesa. Doutor Felizardo, por gentileza, nosso integrante e também palestrante frequente.
Nós vamos ter uma sequência com a palavra da doutora Ana Tereza Basílio, depois ouviremos a doutora Mônica e, para as considerações finais, o magistrado Ricardo Alberto Pereira. Vou pedir aos senhores que me acompanhem num ato dos mais tristes. Acabamos de perder uma das pessoas mais dignas, mais sérias de toda a história da magistratura. Era um homem sofrido, com uma dificuldade na infância, que de todos aqui só eu conheço, porque cheguei a participar, mas ele nos deixou ontem. Eu pediria que nós prestássemos essa singelíssima homenagem de 1 minuto de silêncio de pé, por favor. Gilberto Dutra, essa é a nossa homenagem a você. Por favor. Doutora Ana Tereza, por favor. Bom dia a todos. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui no nosso Fórum Empresarial, debatendo esse tema incansável, porque numerosas as mudanças, que é os efeitos do Código de Processo Civil aqui nesse painel, notadamente na área de direito empresarial. Mas, antes de começar a fazer a minha exposição, eu queria brevemente fazer uma adicional homenagem ao desembargador Gilberto Dutra, que nos deixou ontem. Nesse momento de crise ética, de crise moral no país, perdemos nas fileiras dos bons homens um importante soldado. Desembargador Gilberto, com dificuldades imensas no início da sua vida, como mencionou o desembargador Antônio Carlos, mostrou que, para ser um homem íntegro, um homem bem-sucedido, um homem que teve uma vida exemplar, é possível, sim, trilhar o caminho ético e chegar aonde ele chegou, mostrando a todos nós que o caminho reto é sempre aquele que devemos trilhar. E é por isso que estamos todos aqui inconsoláveis hoje, em razão da perda desse magistrado exemplar, um paradigma para os novos magistrados. Mas vamos, então, ao assunto que nos traz hoje. Nós temos um número absolutamente relevante de alterações que o Código de Processo Civil de 2015 traz na área empresarial. Acredito eu que seriam necessárias pelo menos umas 200 palestras iguais a essa para nós abordarmos só os temas de direito empresarial. E um aspecto relevante é que o novo Código de Processo Civil, embora verse, evidentemente, sobre normas procedimentais, ele traz relevantes alterações no direito material.
ele altera regimes da Lei das SA, ele altera disposições do Código Civil de 2002 e ele altera, portanto, o direito material também. Acho que essa perspectiva é muito importante termos em mente ao discutir esse assunto. Eu vou começar a apresentação com a ajuda da professora Mônica, que eu não consigo botar aqui na tela. Eu vou começar a falar sobre o negócio jurídico processual. Obrigada, querida. O negócio jurídico processual é uma mudança relevante que traz o nosso Código de Processo Civil e, evidentemente, com repercussão muito relevante na área do direito empresarial. Por quê? Porque o negócio jurídico processual só pode ser celebrado quando estivermos tratando de uma lide que verse sobre direitos disponíveis e também a limitação para a sua realização em relações de consumo diante da vulnerabilidade de uma das partes. Então, com a restrição do negócio jurídico processual para matérias consumeristas e com o objeto destinado a demandas que versem sobre direitos disponíveis, então nós estamos aqui tratando de uma norma principalmente aplicável ao direito empresarial. O negócio jurídico processual ele está previsto no artigo 190 e 191 do novo Código. Na verdade, trata-se de uma influência curiosa, presidente Antônio Carlos, porque aqui no artigo 190 e 191 foi a arbitragem que influenciou o CPC e não o contrário. É uma prática comum em processos arbitrais que as partes estabeleçam de comum acordo alterações no rito, por exemplo, a inversão da ordem da perícia, há também a possibilidade em arbitragem das partes de comum acordo escolherem qual o perito que consideram mais apto a realizar a perícia, fixam prazos de comum acordo de forma flexível. Então, essa prática, que é absolutamente corrente na arbitragem, foi incorporada pelo nosso novo Código de Processo Civil, obrigada, e permite que, tanto em contrato pré-contencioso quanto no curso de um litígio, possam as partes estabelecer determinadas regras que deverão ser seguidas no rito processual. É claro que o juiz sempre fará um filtro a respeito da eventual nulidade da disposição ou de sua feição abusiva. Mas o juiz apenas fará a avaliação da legalidade e não interferirá no mérito daquilo que as partes livremente convencionaram. Então, essa alteração, que diz respeito a apenas 2 dispositivos do novo Código, traz uma perspectiva bastante interessante. Inclusive, vamos lembrar na esfera contratual. Aquela cláusula padrão e corriqueira dos contratos de eleição de foro era o padrão adotado até 2015. Porém, a partir do novo Código, como prevê o artigo 190, os contratantes podem estabelecer regras importantes. Vejam os senhores que, inclusive, a distribuição do ônus da prova pode ser objeto de pactuação no contrato ou até já judicializado feito através de um acordo celebrado nos autos. Então, por exemplo, num litígio de natureza empresarial, pode-se estabelecer previamente no contrato celebrado entre as partes que será ônus de uma delas fazer a prova de determinada circunstância. Vamos dar um exemplo aqui prático para ficar bem clara a regra. Por exemplo, uma empresa celebra com outra um contrato de transferência de tecnologia. Pode-se estabelecer no contrato que
diante de alguma falha nessa tecnologia transferida, será ônus daquele que fez a alienação comprovar que seu sistema estaria funcionando adequadamente. Por exemplo, isso representa exatamente o que a doutrina chama de distribuição da carga dinâmica da prova. Ou seja, podem as partes, num contrato, estabelecer, inclusive, o ônus da prova de determinadas circunstâncias que caberá a uma, a outra, de maneira, desde que não se trate de uma cláusula abusiva, como, por exemplo, impor um ônus impossível de obrigação negativa. O juiz sempre fará o filtro, mas na área empresarial, para a qual essa norma principalmente foi forjada, é possível fazer disposição a respeito desse tema. Também é possível, no contrato, estabelecer, desde já, quem será o perito. Por exemplo, num contrato que verse sobre determinada obra de engenharia ou uma construção, onde é uma área muito litigiosa, onde muitas vezes, por pedidos excepcionais, por aumento da onerosidade de uma das partes, é uma área altamente marcada pela litigiosidade. Então, num contrato de construção, pode-se estabelecer que qualquer litígio de natureza técnica de engenharia será dirimido pela empresa A, B ou C, já escolhida pelas partes. Portanto, é uma providência que pode dar mais segurança jurídica aos contratantes. Não se terá mais, ainda que em juízo, ainda que a matéria submetida não ao foro arbitral, mas ao foro judicial, pode-se ter a garantia de que o perito que avaliará é um perito efetivamente conhecedor e capacitado, escolhido por ambas as partes. É claro que não vale a pena indicar só um, porque pode haver um impedimento ou uma dificuldade. Sempre seria conveniente, na cláusula, estabelecer 2 ou 3 ou 4 opções de perito, mas é possível, e essa disposição, nos termos do artigo 191 do Código de Processo Civil, ela obriga, inclusive, o juiz. Desde que a cláusula não contenha ilegalidade, estará o juiz vinculado ao que as partes estabeleceram, seja no contrato ou seja no curso do processo. Outra possibilidade muito interessante, presidente, é estabelecer um calendário para a prática dos atos. Para se estabelecer um calendário, me parece essencial que esse negócio jurídico processual seja celebrado já com a lide posta, porque o juiz terá que, evidentemente, participar e anuir com esse calendário, afinal de contas, é ele que vai dirigir o processo e proferir a sentença. Então, no meu modo de ver, embora alguns doutrinadores afirmem de forma contrária, me parece que não será possível impor ao juiz prazos contratualmente, porque o juiz precisa aferir a possibilidade objetiva e prática daquilo ocorrer. Eu não posso, num negócio jurídico processual, estabelecer uma data de audiência em que, por exemplo, não tenha agenda naquele determinado juízo para aquela data. Evidentemente que esses dois dispositivos precisam ser sempre norteados pela razoabilidade e pela participação do juiz quando se pretender fixar um calendário. E o curioso da fixação do calendário, que já é muito comum também em arbitragem, e agora o nosso novo código traz para o processo civil o calendário, é que ele, uma vez fixado, dispensa intimações. Então, se as partes fixam prazo para apresentação de suas razões e, por exemplo, o juiz anue com uma data para audiência, nenhuma das partes mais será intimada para nada e praticarão os atos porque já estão previstos no cronograma estabelecido. Então, isso dá praticidade, isso facilita o procedimento e isso é uma experiência extremamente bem-sucedida na arbitragem que nós esperamos seja bem reproduzida no processo judicial. Eu vou
trazer para vocês, evidentemente, a gente ainda não teve tempo de ter jurisprudência sobre o negócio jurídico processual. Nada ainda chegou sobre esse assunto no Superior Tribunal de Justiça. Mas nós já tivemos, em congressos de especialistas, a formulação de enunciados. Evidentemente, não são vinculantes, são opiniões que foram aferidas em determinado evento e, portanto, são ideias que são trazidas aqui ao mundo jurídico que poderão ou não influenciar a jurisprudência. Eu trouxe aqui, a título de exemplo, alguns enunciados do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, para que os senhores tenham noção da relevância desses dois artigos que introduzem o negócio jurídico processual no CPC. Os primeiros enunciados que estão na apresentação são mais genéricos. O primeiro, por exemplo, que é o enunciado 6, ele estabelece, obviamente, que o negócio jurídico processual não pode afastar a boa-fé e a obrigação de cooperação das partes. Já o enunciado 16 invoca e lembra aquele princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Então, não haverá, segundo recomenda o enunciado, a declaração de invalidade de um negócio jurídico processual se dele não decorrer qualquer prejuízo. Já o enunciado 17 estabelece que as partes poderão fixar penalidades pelo descumprimento do que foi pactuado no negócio jurídico processual. Aí os senhores perguntam, mas quando que isso vai acontecer? Vou dar também um exemplo objetivo para ficar bem claro. Vamos supor que, num contrato empresarial, se estabelece que, antes da propositura de qualquer demanda judicial pelos contratantes, eles deveriam se submeter a uma mediação extrajudicial. Vejam os senhores, essa cláusula é válida? Sim, na minha opinião, essa cláusula é plenamente válida. Só que, se a parte não se submeter à mediação e for direto a juízo, nós temos que reconhecer que tem o direito constitucional de acesso à justiça, que não pode ser vedado. Entretanto, se a parte não cumpriu obrigação contratada no negócio jurídico processual de se submeter à mediação, as partes podem estabelecer uma multa, uma penalidade pelo descumprimento daquele rito. Em outras palavras, não se pode impedir o direto acesso ao judiciário, mesmo que as partes tenham no negócio jurídico processual estabelecido que deveriam se submeter antes à mediação. Mas pode-se, sim, fixar uma penalidade pecuniária para punir a parte que desobedeceu àquela obrigação que ela própria estabeleceu e não foi observada. É importante lembrar que, quando o Código de Processo Civil previu a audiência obrigatória de mediação para a maioria das demandas, e aí já no curso do processo, houve uma grande discussão dos elaboradores do Código no sentido de que, por que não antes, no início, uma mediação obrigatória? É assim que a legislação processual argentina estabelece. No direito argentino, essa mediação obrigatória, se não for cumprida, o autor da demanda em juízo será carecedor do direito de ação, porque ele não cumpriu a etapa obrigatória. Entretanto, entendeu-se na elaboração do Código que esta regra não poderia ser replicada no Brasil, porque nossa Constituição é extremamente generosa com relação ao direito de acesso à justiça, então colocou-se a mediação obrigatória para o curso do processo. Mas nada impede que, no negócio jurídico processual, ela seja fixada como de obrigação contratual antes do litígio, sob pena de, descumprida essa etapa, se fixar multa para a parte que a descumpriu. E agora vamos passar para o enunciado 19, que aí nós vamos entrar em terrenos mais movediços, em áreas de maior debate.
O enunciado 19, que está apresentado ali no quadro para vocês, ele estabelece o seguinte, ele recomenda o seguinte, é possível pactuar impenhorabilidade de determinado bem. Bem, me parece que não há nenhuma nulidade em se estabelecer no negócio jurídico processual, já que estamos falando de direito disponível das partes contratantes, que, numa eventual cobrança futura, determinado bem não será atingido pela parte credora. Essa impenhorabilidade, evidentemente, ela não sujeitará a terceiros, ela apenas sujeitará os contratantes, ou seja, uma obrigação corresponde a uma obrigação de não fazer. Essa obrigação de não fazer é de não penhorar determinado bem que foi estabelecido como impenhorável no acordo das partes. Outra questão, a exclusão contratual de audiência de mediação. É possível, no negócio jurídico processual, estabelecer que não haverá aquela audiência de mediação obrigatória? Me parece que sim. Eu concordo aí com o enunciado dos processualistas, porque se ambas as partes já abrem mão desse instrumento, que não pode ser um instrumento compulsório, é um instrumento disponível para a composição, as partes podem abrir mão, sim, embora nós não recomendemos isso, já que a mediação é um instrumento importante de tentativa de acordo. Mas talvez, presidente, num caso em que tenha cláusula de mediação obrigatória antes de iniciar o processo judicial, poderia se dispensar uma segunda mediação no curso do processo, para evitar a repetição de um ato que, porventura, já tenha sido mal sucedido. Outra disposição, e aí eu não concordo com os eminentes processualistas, com todas as vênias, é estabelecer, como prevê o enunciado 19, a possibilidade de ampliar prazo de sustentação oral. Ora, prazo de sustentação oral é regra do Código de Processo Civil. Não pode se impor ao tribunal, até porque há outros julgamentos e há uma pauta delineada para ser atendida, não podem as partes estabelecerem, no meu caso, a sustentação oral vai ser 30 minutos e não 15 minutos, como estabelece a regra. Nesse caso, eu confesso que entendo que aí haveria nulidade por conta de ser uma regra cogente do Código de Processo e que envolve a própria organização do judiciário para fazer face a todos os julgamentos que lhe cabem. Outra questão que pode ser estabelecida, segundo os processualistas, seria a alteração de prazos. Me parece que aqui também temos um tema que gerará muito debate e muita polêmica. Me parece que pode-se ampliar os prazos. Não há prejuízo na ampliação. As partes podem estabelecer que a contestação será, em vez de 15 dias úteis, 30, e a réplica 30 em vez de 15. Sim, me parece válido. Agora, reduzir é que me parece que pode gerar abusividade que o artigo 190 não admite. Reduzir o prazo pode ensejar cerceamento de defesa, pode gerar nulidade do processo. Me parece uma alteração perigosa das regras processuais. Agora, há um item nesse enunciado 19 que me parece inaceitável, que seria o negócio jurídico processual para retirar efeito suspensivo de recurso que seja dotado dele. Não está o 19? Será que está no outro quadro? Não. Agora. Desculpe. Muito obrigada, presidente. Eu sou míope, eu sou quase o Mr. Magoo. Se o senhor não me avisar, eu vou ficar achando que o 19 está lá e que todos estão olhando o 19. Desculpe a interrupção. Imagina, foi muito pertinente. Muito obrigada. Então, no 19, que eu estou mencionando aqui, há vários temas polêmicos. E um deles é atribuir efeito suspensivo a recurso que não é dotado dele. Aí me parece, os processualistas estão admitindo a possibilidade e a validade desta disposição.
doutor Ricardo e professora Mônica vão falar a opinião deles, mas me parece que não é possível estabelecer no negócio jurídico processual que determinado recurso que o legislador dotou de efeito suspensivo não teria no litígio das partes. Me parece uma cláusula abusiva e me parece que há aí uma norma cogente, há uma questão de ordem pública e me parece que aí seria por demais estabelecer essa regra. Mas a jurisprudência há de dizer no futuro se considera válida ou não cláusula nesse sentido. Pois bem, vejam os senhores que há um verdadeiro universo de alterações em apenas 2 dispositivos sobre negócio jurídico processual. Eu vou me abster de começar a falar o segundo item da minha apresentação, porque a professora Mônica, com muito mais propriedade, falará sobre ele, que é a questão da dissolução parcial da sociedade, que é uma inovação do novo Código. A dissolução parcial de sociedade era matéria tratada pela jurisprudência dos tribunais. Agora veio o Código de Processo Civil regular, inclusive a dissolução da sociedade anônima fechada. Esse tema é uma novidade, altera o direito material, mas eu não vou furtá-los da exposição da professora Mônica sobre esse assunto. Então, eu vou passar para uma perspectiva nova, criada pelo Código de Processo sobre a dissolução parcial, que é a peculiaridade do ex-cônjuge do sócio pleitear a dissolução parcial da sociedade. Essa é uma grande inovação de direito material do novo Código de Processo Civil. Eu vou botar o dispositivo aplicável aqui com as minhas limitações de... É um pouquinho à frente, que essa parte a professora Mônica vai abordar. Não, eu fui à frente demais. Pois bem, a possibilidade do ex-cônjuge, está aqui, legitimidade do ex-cônjuge para pleitear a liquidação parcial da sociedade está prevista no artigo 600 do novo Código de Processo Civil. Vejam os senhores. O artigo 1027 do Código Civil é expresso no seguinte sentido: não é possível ao ex-cônjuge meeiro, aquele que casou sob o regime de bens que lhe dá a meação, pedir a dissolução parcial da sociedade. O que ele pode segundo o artigo 1027 do Código Civil, receber os frutos, quer dizer, receber juros sobre capital próprio, receber dividendos da sociedade anônima fechada, ele pode receber a rentabilidade de sócio, mas não pode, nos termos do Código Civil, pedir a sua dissolução. Se a empresa, em determinado momento, vier a ser extinta, então, aí sim, o ex-cônjuge teria direito ao seu quinhão representativo de patrimônio por conta do regime de bens com ex-sócio. Pois bem, esse era o regime até a promulgação do novo Código de Processo Civil. Qual era o objetivo desse regime previsto no artigo 1027 do Código Civil? Era resguardar a sociedade como fonte geradora de trabalho, de emprego, de tributo e de riquezas, de dissoluções parciais que podem realmente até inviabilizar a sua sobrevivência. Porque e isso por causa de problemas conjugais de um de seus sócios. Ou seja, se um sócio relevante de uma sociedade próspera e bem-sucedida resolve desfazer a sua sociedade conjugal, ou se é surpreendido pela intenção da sua cônjuge de desfazer a sociedade conjugal,
A ideia do Código Civil era proteger a sociedade, mantê-la ativa, embora resguardasse ao cônjuge, ao ex-cônjuge do sócio, direitos patrimoniais decorrentes daquela participação societária. Mas esse objetivo da preservação da empresa foi alterado pelo legislador processual. Por quê? Porque o artigo 600 do Código de Processo Civil estabelece, no parágrafo único, que eu já vou colocar aqui. Já está aí. Já está aqui? Já está aqui, perdão, gente, eu não enxergo nada mesmo. Mas o parágrafo único do artigo, do inciso 6º, logo em seguida do inciso 6º, parágrafo único do artigo 600, estabelece a possibilidade, a legitimidade ativa ao ex-cônjuge ou companheiro, a ele equiparado, né? Ao companheiro ou ex-cônjuge de união estável, requerer a apuração de haveres da sociedade que serão pagos à conta da cota social titularizada por este sócio. Ou seja, o Código de Processo Civil altera o direito material, derroga o Código Civil em seu artigo 1027, derroga, para estabelecer que pode, sim, a sociedade ser atingida no curso de sua prosperidade pela dissolução parcial requerida por ex-cônjuge ou ex-companheiro de sócio. Traz legitimidade ativa, portanto, a terceiro para postular uma dissolução parcial de sociedade na qual não é integrante. Ou seja, a sociedade é afetada pelo regime de bens de uns de seus sócios. Me parece que foi uma mudança radical e talvez uma mudança excessiva, porque se eram resguardados pelo artigo 1027, que foi derrogado, os direitos patrimoniais referentes às cotas ao ex-cônjuge e ao ex-companheiro, me parece excessiva a possibilidade de dissolução parcial de um negócio que tem uma relevância social da maior expressão, porque gera emprego, gera tributos, gera movimentação da economia, por conta de desentendimentos pessoais de um dos sócios. Me parece aqui que o CPC avançou numa matéria que estava melhor, na minha opinião, regulada pelo Código de Processo Civil. O meu tempo já está a se esgotar, porque são muitas as alterações, e aqui vai a promessa de que eu faça uma postulação especial ao nosso presidente da comissão, que é o desembargador Antônio Carlos, que marque vários eventos a respeito desse tema, porque nós temos aqui dezenas de assuntos relevantíssimos sobre as mudanças. Mas eu complementaria, no curto espaço de tempo que ainda tenho, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que está no artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil. Aqui me parece que houve uma grande evolução civilizatória do nosso direito processual. Por quê? Porque a desconsideração era determinada e a parte afetada por aquela demanda que ela não integrava era surpreendida por uma penhora, por uma constrição de bens, a respeito da qual, segundo a jurisprudência até então vigente do STJ, a defesa teria que ser a posteriori. Primeiro você tem os seus bens penhorados e depois venha se defender através de impugnação na execução, ou, quando cabível, na execução fiscal, embargo de devedor, ou a defesa seria sempre a posteriori. E agora, o novo regime estabelecido pelo Código, e aqui me parece com muita sabedoria, cria um incidente que nada mais faz do que resguardar o direito ao contraditório, o direito à defesa daquele que será atingido
pela desconsideração da personalidade jurídica. E é curioso que o parágrafo 2º do artigo 133 do novo Código, ele admite, inclusive, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na verdade, a jurisprudência do STJ já admitia essa desconsideração inversa. Ou seja, sempre que a pessoa jurídica estiver sendo usada para mascarar patrimônio de pessoa física, ela será atingida. E quando o inverso ocorrer, ou seja, a pessoa jurídica estiver transferindo bens para um de seus sócios para também criar embaraços a credor, também será possível a desconsideração. Então, o novo Código regula muito bem a matéria, cria o contraditório, prevê a suspensão do processo, uma vez apresentada o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso está no parágrafo 3º do artigo 134. A suspensão é importante, porque só se pode prosseguir com a constituição de bens depois de julgado o incidente, e dá, mais uma vez, maior segurança jurídica àqueles que atuam no mercado, já que a ideia daquele que vai para uma sociedade, a grande maioria das estruturas societárias, elas prevêem a restrição de responsabilidade, justamente para incentivar aquele que quer investir numa atividade empresarial a colocar seus recursos num empreendimento. Então, a desconsideração da personalidade jurídica regulada e respeitado o contraditório, como agora está previsto, traz mais segurança jurídica ao empreendedor, porque antes de se adentrar ao véu da sociedade, antes de se retirar o véu da sociedade, a sociedade pode se manifestar e até ter argumentos capazes de inibir uma constrição, uma penhora que se pretenda fazer, ou não, mas abre-se essa possibilidade. E vejam que o novo Código também estabelece, de certa maneira, em adição ao artigo 50 do Código Civil, que fala da possibilidade de consideração, ele regula o artigo 50, ele fala claramente das possibilidades, que é a fraude de execução, oneração de bens em fraude à execução, será ineficaz com relação ao requerente, que é o que estabelece o artigo 137. Então, na verdade, aqui o Código andou bem, criou um contraditório e deu regramento à regra de direito material do artigo 50 do Código Civil, que já estabelecia as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. A minha colega Mônica, a professora Mônica, vai abordar esse instituto pelo lado da Justiça do Trabalho. Mas eu vou encerrar aqui com a promessa de que, em outro evento, ainda há vários temas sobre o assunto para serem abordados. E espero que o meu presidente possa abraçar essa possibilidade e nos dar outras oportunidades de discutir esse tema tão interessante. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Muito obrigado, professora. E à medida que ela vai falando, ela vai se entusiasmando e vai se lembrando de que alguma coisa a mais ficará para um futuro. Se o óbito não me pegar primeiro, eu prometo que nós vamos adotar a sua sugestão. Aliás, todo membro do Fórum Permanente de Direito Empresarial está obrigado a sugerir, a contestar, a fazer alguma coisa pela ciência. Eu tenho uma filha que é